Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Ora então, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Hoje, aqui no estúdio de Lisboa, temos o nosso 33º convidado, Capicua, Rodrigo Guedes Carvalho. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite de estar aqui na Rádio Renascença. Dos 33 convidados, certamente és aquele que eu conheço há mais tempo. O que eu queria saber é desde quando, porque tu entraste na RTP, em que ano? Entrei na RTP em 1986, no Mundial do Maradona. Ainda andei lá pela redação a ver o teu pai e os outros patrícios, meus futuros colegas, mas ainda não estava a trabalhar na RTP. Estava num curso do Centro de Formação, que apanhei ali logo a seguir à faculdade. E, portanto, andava por lá sem saber que teria ainda a possibilidade de ficar, mas foi ainda em 1986, penso que ali para o final, o outono, mais ou menos, se não estou em erro. É RTP Lumiar ou já 5 de outubro? Não, é RTP 5 de outubro. Eu não conheci a RTP de Lumiar, quer dizer, conheci depois de ir lá buscar coisas àquele arquivo inenarrável. Mas eu comecei logo a trabalhar. O próprio curso do Centro de Formação era na RTP da 5 de outubro e devo dizer-te que eu vou lá parar por uma costela um pouco preguiçosa. Porquê? Porque aquilo era ao lado da minha faculdade. E quando eu tentei, ali na parte final da faculdade, do novíssimo curso de Comunicação Social, que nunca ninguém soube muito bem, naquela altura, o que era realmente, tinha ali alguns problemas curriculares, eu penso que aquilo foi um curso um pouco feito às apalpadelas, não sei como está hoje, mas havia no final do curso a boa velha questão, o que é que eu faço agora com a minha vida, não é? Eu sabia que havia, por natureza e esqueleto do curso e pelo nome do curso, a saída mais normal seria o jornalismo. Mas e isto é curioso porque muitas vezes as pessoas perguntam-me, às vezes alunos de comunicação social, sítios onde vou, quando é que começou a sua paixão pelo jornalismo? E eu tenho que lhes explicar, nunca houve nenhuma paixão pelo jornalismo. Aconteceu. Porquê? Porque eu, quando estou no curso de Comunicação Social, começo a perceber que pode haver ali uma saída, para mim, engraçada, de escrever, que era o que eu queria fazer, dentro da criatividade. Ok. Como eu já antevia que, por exemplo, a vida de argumentista de cinema não existia na altura em Portugal, não tínhamos nem aí, continuamos a não ter indústria para isso e que dificilmente conseguiria fazer disso vida, comecei a perceber a hipótese da publicidade. Até porque notáveis poetas portugueses tinham como profissão serem publicitários. E, portanto, esse sempre foi o meu objetivo. E devo dizer-te que ali, naquela fase em que um tipo começa... Chamemos-lhe currículo, mas não há currículo. Quando estás a acabar o curso de faculdade, não mandas nenhum currículo. não tens nada para mostrar. Dizes, mandas a carta da tua disponibilidade para... Estou aqui, sou simpático, sou bom rapaz e gostava de trabalhar nisto. E eu assim fiz com 3 agências de publicidade. Já não me lembro quais, mas deviam ser as existentes na altura, as multinacionais, as McCann Erickson, por aí. E nenhuma delas me respondeu. Nenhuma delas sequer me retornou a pergunta. Nessa altura foi afixado naqueles quadrinhos de cortiça centrais da faculdade, que na RTP, ao abrigo dos cursos dos fundos sociais europeus, que, portanto, em 85 eles estavam a começar a chegar, não é? E a RTP tinha que gastar dinheiro, não é? Em alguma formação, então ia abrir para licenciados, para jovens licenciados ou para jovens estudantes do setor, iam abrir 2 cursos no centro de formação, no reputadíssimo centro de formação da RTP. E alguém da minha faculdade diz assim, se fôssemos lá inscrever-nos.
E eu assim, televisão, nunca pensei no assunto, mas é aqui ao lado. E foi assim. Bem, como é aqui ao lado, lá nos fomos inscrever. E foi assim que eu fui acabar na RTP, porque quando dei por ela, tivemos a notícia de que havia mais de uma centena de inscrições. Eu disse logo, não vai haver grande hipótese. Depois aquilo havia uns primeiros testes, eu fui ficando, até fazer parte de um grupo de 24 que fizeram acabaram por fazer esse curso do Centro de Formação da RTP. E é nesse momento que eu conheço, entre outras pessoas, que elas eram de outra faculdade, a Cândida Pinto, a Margarida Pinto Correia e está-me a escapar. Aquela da RTP que está agora em Washington, como é que ela se chama? Márcia Rodrigues. Márcia Rodrigues. Sim. E foi aí que as conheci, no Centro de Formação da RTP. E depois ali fomos por aí fora. Foste aprovado e depois demorou quanto tempo até entrares na RTP? Eu penso que o curso demorou 6 meses. E devo dizer-te uma coisa. O curso, não sei como era antes, não sei como era depois. O curso do Centro de Formação da RTP era extraordinário. Era muito bom. E a sensação que eu tenho é que tudo o que eu sei hoje de televisão, sem dúvida, que foi sedimentado aí. Depois, grande parte da minha desenvoltura profissional foi por ter feito parte do Departamento de Desporto da RTP. Já lá vamos. Eu não sabia, na altura, que estava a ficar na posse dos conhecimentos com que eu ainda hoje, muitas vezes, fascino alguns colegas meus da SIC. É um curso muito completo, com ótimos formadores, o engenheiro Carlos Alberto Henriques, o Franco Dias, o Pedro Luís de Castro, o Mário Rui de Castro, que também por lá passou. Em certas fases o Carlos Pinto Coelho, que é essencial depois a dar uma dica ao José Eduardo Muniz, dizendo: há ali 2 miúdos, um Rodrigo e uma Cândida, que devias ter atenção a eles. E aprendi imenso, só que naquela fase aquilo parecia-me perfeitamente normal, e só mais tarde, quando fui para a SIC, por exemplo, eu na SIC, eu nunca tive formação, eu dei formação, porque quando o Rangel fez o seu trio de ataque, em que ele funda a SIC com pessoas da rádio, dos jornais e da televisão, para que todas essas valias se aglomerassem. Eu, fazendo parte do grupo da televisão, eu e a Cândida, fomos mais formadores dos outros do que... Porque a formação nós recebemos-la toda no bendito Centro de Formação da RTP. E essa formação na RTP era prática até... Era prática. Essa é a grande questão. Tinha algumas coisas teóricas, mas era uma teoria que imediatamente passava à prática. E esse foi para mim o choque epistemológico em relação à faculdade, porque a faculdade, com todo o respeito, e sou também muito grato hoje intelectualmente ao facto de ter feito esse curso de comunicação social, mas ele na verdade podia-se chamar-se curso de coisas interessantes sobre o mundo, não é? Ou curso de filosofia contemporânea, ou era profundamente, mas só intelectual. Mas deu-me, por exemplo, uma bases argumentativas. Olha, desde logo uma grande vantagem. Introduziu-me a autores que eu não conheceria se eu não tivesse passado por esse curso. Nunca me teriam aparecido ao caminho. O Michel Foucault, o Roland Barthes, o Baudrillard, o Gilles Deleuze, autores que eu passei a gostar imenso e que nunca teria conhecido. Na RTP foi exatamente a outra face da moeda, em que de repente estou numa aula com o Carlos Alberto a saber porque é que o sistema PAL e o sistema SECAM de francês são diferentes ao nível do número de linhas que o compõem. Ou a saber as cores exatas, a denominação exata de uma mira de barras, com o seu magenta e o seu ciano e todas essas coisas. Mas também devo dizer-te que eu fiz tudo. Eu fiz câmara de estúdio, fiz câmara de reportagem, fiz mistura de estúdio, fiz controle de imagem, trabalhei na regia de áudio, fizemos isso tudo.
Aprendemos a montar, na altura, máquina a máquina, não é? Sim. Duas cassetes Eu lembro. que iria para uma. E, portanto, nós fizemos toda essa parte prática de realização, de produção. Porque havia uma ideia subjacente muito engraçada, que é bom saberes, por exemplo, ouvi uma vez o Nabeiro falar disso em relação aos seus trabalhadores. O Nabeiro andava na fábrica e sabia explicar aos visitantes exatamente o que é que estava cada trabalhador a fazer. E esse conhecimento parece uma coisa muito rica e muito importante. E eu hoje, de vez em quando tenho algumas discussões, às vezes surgem quesílias de profissionais, com profissionais de outro setor, e de repente eles são um bocado confrontados com o facto de, este tipo sabe do meu métier também. e foi essa a escola da RTP. E tu, quando entraste, já sabias que ias para o desporto? Perguntaram-te como é que foi? Não. Primeiro nós não sabíamos sequer se íamos ficar. Ou seja, pelo que eu percebi na altura, começou a entrar o dinheiro da Europa e as grandes empresas tinham que apostar na formação. A RTP, desde logo como uma empresa pública, tinha que o fazer. E, portanto, eles tinham que ter aqueles cursos e tinham que mostrar resultados daqueles cursos. Aquele curso tinha de acontecer e, para acontecer, tinha de ter lá formandos, não é? Mas não havia, isso avisaram-nos logo, não há qualquer obrigatoriedade ou compromisso da RTP de que vocês ficam aqui a trabalhar. Não havia. Qual era a única hipótese? Aquela que eu continuo a achar que é a grande arma da vida, que era fazer-se notado, dar nas vistas, mostrar que podes, eventualmente, vir a trabalhar aqui. Então tentei, durante todo o curso, ser o melhor que eu podia ser nas áreas, e depois foi muito importante que havia o Pedro Luís de Castro e o irmão, o Mário Rui, que faziam parte da redação, inclusivamente o Mário Rui de Castro chegou a ser o chefe meu e do teu pai no desporto. E eles estavam a dar aulas àqueles alunos e estavam a perceber o que é que aqueles alunos valiam. Não é? Portanto, começa a espalhar-se um bocadinho a palavra de que está ali um miúdo ou está ali uma miúda que o tipo tem jeito, não sei o que mais. Acontece que, na altura, lembro-me de nos terem vendido, não sei até que ponto terá sido mesmo assim, mas pronto. Estávamos em vésperas de eleições. Estamos ali em vésperas de umas eleições que depois vêm a canonizar o Cavaco Silva. E, portanto, na RTP estava tudo um bocadinho às apalpadelas. O que é que vem aí? Os tipos que mandam serão os mesmos. Vem outra tropa fandanga. Que era uma realidade que na altura me ultrapassava completamente. Mas isto significa o quê? Significa que o Zé Eduardo Muniz não queria tomar, e o Adriano Cerqueira, eram os dois na altura, não queriam tomar grandes decisões de admissão de pessoal. Imagina tu, venho a saber anos mais tarde, em conversa com o Bessa Tavares e com o João Gonçalves, que eles iam ao pormenor porque nós não sabemos, imagina que estava o PSD no poder, não sabiam se um jovem rapaz que eles contratavam não era um infiltrado do PS e coisas do género. Era uma coisa de malucos. Pronto. Mas havia essa cautela. Não estamos a contratar ninguém, porque não sei o quê, não sei o que mais. Quando muito, contrataremos a recibo, mas logo se vê, não sei o que mais. O Carlos Pinto Coelho, na parte final do curso, teve a gentileza de ir fazer de nosso convidado, de fazer do espantalho de serviço para nós entrevistarmos. Não é? Nós estávamos a brincar aos pivôs, então entrevistávamos-lo e não sei o quê. E ele próprio estava ali a curtir a cena e também a observar-nos. E o Carlos Pinto Coelho, quando saiu dali, disse ao Muniz: olha que de facto há ali, sobretudo, duas personagens muito curiosas, que é um Rodrigo Carvalho e a Cândida Pinto, não sei o quê. O Muniz, com este zum-zum, resolve colocar-nos, e então coloca-nos em quê? Em zonas onde, alegadamente, nós mesmo que fôssemos tubarões infiltrados de uma qualquer oposição bolchevique, não podíamos fazer moça. Ou seja, o Rodrigo vai para o desporto,
até porque ele já sabia que eu tinha praticado desporto e que gostava, e a Cândida Pinto vai para um programa que era o programa do Relourão, que era o Ponto por Ponto. Ponto por Ponto, que povoava as nossas tardes. E então considerava-se que, pelo menos aí, nós aí não poderíamos fazer monta. O que acontece é que tanto a Cândida Pinto no Ponto por Ponto como eu no Departamento de Desporto, depois, felizmente, continuámos a trabalhar bem e fomos progredindo por ali fora. Mas eu estive quase toda a minha vida da RTP a recibo. Eu só entrei para o quadro pouco antes de ir para a SIC. É curioso. Pois, eu não sabia. Foi. É. E tu estiveste no desporto de quando a quando, efetivamente? Eu estive no desporto desde que entrei, 86, até ao início de 91. Okay. Eu ainda cheguei a apresentar por muito pouco tempo o 24 Horas, que era o noticiário de fim de noite, que, aliás, catapulta o que foi o grande trampolim do José Rodrigues dos Santos, porque estava, naquele dia do Iraque, estava sentado naquela cadeira, porque era a semana dele. Podia ter sido a semana da Cândida Pinto, que na altura estava a apresentar, ou de eu que estava a começar a apresentar. E o José Rodrigues dos Santos, depois, por causa do Iraque, passa para pivô do telejornal e eu vou para pivô do 24 Horas com a Cândida Pinto. Okay. O que na altura não foi muito bem visto na RTP, e eu aí tiro o chapéu ao Zé Eduardo Muniz, a mudança absolutamente abrupta de um pivô de desporto para a chamada informação generalista. Havia, já nessa altura, um grande preconceito com o jornalista de desporto. Como eu comecei a apresentar cedo, a partir do momento que comecei a trabalhar, pouco depois estava a apresentar, a primeira vez que apresentei foi logo no telejornal, havia um pivô de desporto no telejornal, então eu estava, e de repente, a Dina Aguiar vira-se para o lado e diz assim: e agora a página de desporto com o Rodrigues Carvalho, e eu... Sabes que ainda hoje me lembro, eu sou muito mau em datas e em factos, mas lembro-me muito de sensações do passado. E lembro-me perfeitamente que só nesse momento em que ela passa para mim e eu digo: é verdade, Dina, cá estamos nós, e viro-me para a minha câmara e digo, sei lá, no Benfica venceu hoje o Guimarães, o Setúbal empatou com não sei o que mais. Estou a dizer isto e apercebo-me. Estou tramado. Isto agora vai ser a minha vida. Eu que sonhei ser um escritor com o seu copo, certo, mas isso é mais tarde, com o seu copo de whisky a vaguear pela noite e a fazer anúncios espantosos com o Ari dos Santos. Não, sou o pivô de desporto do telejornal. Foi aqui que a vida me trouxe. Mas tudo isto para te dizer o quê? Houve alguns outros casos de pivôs que começaram no desporto e depois foram para a informação geral. Mas havia um chamado período de nojo. Okay. Que era o quê? Aquela coisa parva. Que é, não, tu agora sais do ecrã para que as pessoas esqueçam que tu, em tempos, só falavas do Benfica e do Porto e do Sporting, e agora apareces a falar do Egito e de Israel e dos Estados Unidos. Havia essa mania. E o José Eduardo Muniz... Também é preciso dizer que o Rangel já estava ao ataque, não é? O José Eduardo Muniz, a meu pedido, eu falei muito disto com o teu pai. Eu disse-lhe, eu adoro fazer isto, adoro a redação onde estou, vocês ensinaram-me muito, mas não pode ser só isto. Eu não quero fazer só isto. Eu quero fazer mais coisas. Eu preciso de alargar um bocadinho a minha cabeça. Já o tinha querido ao vir do Porto para Lisboa, não é? Alargar um bocadinho o meu mundo, e depois profissionalmente eu estava a pensar, eu estou-me a sair muito bem aqui no domingo desportivo e não sei o que mais, quando der por ela, eu saio daqui ao fim de 50 anos de fazer o domingo desportivo, com um relógio de prata e tal, uma palmadinha nas costas e vou para a Reforma. Sim. E na altura comentei com o teu pai, com o próprio Bessa Tavares, disse-lhe, eu vou tentar, eu gostava de fazer outras coisas. Entretanto, eu já tinha feito, já me tinha ido insinuar
ao Jornal das 9, que era coordenado pelo grande Solano de Almeida, que esteve para ir para a SIC, mas não foi, infelizmente, e onde pontificavam na altura Mário Crespo, Manuela Moura Guedes e António Amaral Paes, os grandes pivôs. E porquê o Jornal das 9? Porque numa época em que não havia concorrência, na RTP eles divertiam-se a concorrerem uns com os outros, Verdade. não é? Então não me lembro tão bem disso. O Canal 1 Claro. concorria com o Canal 2. Até fisicamente estávamos separados. Lembro-me. Só que nessa separação, o telejornal e o Canal 1 estavam no segundo andar e no terceiro estava o Canal 2 e o Desporto. E então, curiosamente, o meu dia-a-dia era passado entre o Desporto, os meus camaradas do Desporto e o Jornal das 9, que para mim era intelectualmente muito mais atraente. Até que vem uma situação que eu proponho, sou eu que me proponho, por isso é que eu muitas vezes falo com os miúdos mais novos da SIC e digo, tem que haver uma proatividade da vossa parte. Claro. Tem que haver, vocês têm que se mostrar, têm que... não podem ficar nas encolhas. E eu vou falar com o Solano de Almeida, porquê? Porque há um acontecimento que ali na minha cabeça que junta o desporto, ele passa-se num recinto desportivo, mas é algo mais do que isso. E é uma coisa que vai abrir o Jornal das 9, que é a tragédia não do Eisel, a outra do... de Hillsborough. De Hillsborough. Okay. E eu digo ao Solano, Solano, eu faço-te esta peça para o Jornal das 9. Eu faço-te isto. E então fiz a peça. Lembro perfeitamente que utilizei uma coisa que para alguns era visto como uma coisa muito estranha, que foi a utilização de música. E eu fechei a peça, ou abri a peça... Não, eu penso que fechei a peça com o Old England dos Waterboys. Old England is Dying, que é uma música pungente, uma música muito forte. E o Solano viu a peça e adorou a peça. E a peça entrou no Jornal das 9. E então aí eu passo a ser visto também de outra forma, com outro tipo de potencialidades. E o Zé Eduardo Muniz, justiça lhe seja feita, esteve sempre muito atento a este meu trajeto e fez o que lhe era possível fazer na altura para que eu não saísse da RTP, para que eu ficasse Só que o convite, aquela SIC do início era uma espécie de Salgueiro Maia a desaguar com os seus homens. Era muito forte, as berliers eram muito fortes, não é? E os argumentos financeiros do início da SIC foram muito fortes e pagavam muito bem e, sobretudo, o Rangel conseguiu apanhar pessoas numa idade em que é uma idade de arriscar. É agora. Se eu não arriscar com esta idade, quando é que eu vou arriscar? Claro. Porque hoje parece tudo muito bonito, mas não te esqueças que eu tive, na altura, na RTP não conheci só gente boa, tive muitos colegas da RTP, ou funcionários da RTP, a rirem-se de mim e a dizerem que daqui a uns meses estás aqui outra vez a bater à porta, porque isso vai à falência, isso não tem hipótese nenhuma, nunca nenhuma televisão privada vai vingar em Portugal. Sim, tudo que é novidade é sempre para arrebentar. Assim foi. Mas diz-me, há bocado falaste do Mundial do México, sei, através de fotografias encontradas um dia destes, lá em casa, que estiveste no Mundial seguinte, 90, em Itália. Tiveste o Mundial todo? Até à final? Estive o Mundial todo, até à final, com o teu pai. Sempre? Sim. Tu não estavas na ilha a fazer os jogos da... Tenho esta memória. Tu estás a fazer os jogos da Holanda, Inglaterra, Irlanda e Egito. Isso foi uma loucura. Em 1990, repara que a seleção portuguesa não estava nesse Mundial. Não estava nesse Mundial. Em 1990 já havia a conversa de vem aí a privada. Vem aí a televisão privada, não sei o quê. E então a RTP da altura quer fazer através desse Mundial uma demonstração de força de você não encontrará nunca nenhum serviço como este da RTP. E de facto não, porque nós fomos 6 jornalistas
para a Itália para fazer relatos. Nem sequer a reportagem. Nós não levámos câmaras de reportagem. Não. As poucas reportagens que haveria a fazer, eventualmente seriam feitas através de alguém da RAI. Alugava-se alguém da RAI. Sim. Havia, sobretudo entre as televisões estatais, havia sempre esses intercâmbios, não é? Mas nós íamos apenas para narrar, como se diz hoje, narrar os jogos em direto do estádio. 6 criaturas, todas, cada uma com o seu carro alugado. O seu grande Lancia, o seu grande Alfa Romeo, não sei o que mais. E então nós basicamente... Menos o meu pai, espera. Não, o teu pai não. O teu pai andava boleia. E então nós fomos divididos entre... A ideia era... Se não era fazer os jogos todos, era praticamente todos. Mas nós fomos a todo o sítio de Itália. Fomos distribuídos, digamos assim, por quase todos. E sim, eu fui fazer um Inglaterra-Holanda em Cagliari. Lembro-me tão bem disso. Em Cagliari, na Sardenha, que me impressionou imenso, porque eu aterrei lá no próprio dia e depois, a certa altura, não conseguia... O táxi teve que me deixar num sítio qualquer, muito antes do estádio, porque os hooligans já andavam por ali e havia helicópteros a sobrevoar. E eu, quando comecei o jogo, estive bastante tempo a falar dessa situação. E fui fazer outros jogos. E vocês faziam em duplas? Ou não? Ou sempre individual? Nem sempre em duplas. Eu penso que o teu pai ficou mais por Roma. Eu já tinha feito com o teu pai a final do Benfica em 91, em Viena. Okay, com o Milan. Com o Milan, com o gol do Rijkaard. E lembro-me perfeitamente que nós, quando estávamos a fazer em dupla, dividíamos-nos. O teu pai, obviamente, como era o mais graduado, ele fazia o ataque do Benfica, não é? E eu fazia o ataque do Milan. Depois havia ali um momento em que percebíamos perfeitamente quando era para passar a bola. Eu estava, obviamente, era miúdo, estava a tentar dar nas vistas com o meu dinamismo. Qual é o problema do meu dinamismo nessa final? No gol do Rijkaard, eu cheguei, Rijkaard, pende para a direita, atira golo! E aquele golo estava muito... E o teu pai dá-me um pontapé, encosta-me a perna, e eu percebi logo. É golo, mas é contra nós. É contra a equipa portuguesa, portanto, baixas a bola. E epá, é tão curioso, nunca me esqueci desse momento. Ele estava pleno de razão. Eu fui... Também não passou disto, não é? Não me deu mais nenhum sermão, não sei. Mas deu-me o pontapé, ou o toque com a perna, e eu percebi logo, que estupidez. Baixei logo. É golo de Rijkaard, só me faltou chorar. Mas foi uma ótima lição, que às vezes, aquele toquezinho que damos ao filho ou ao cachorro, só assim, ei, quietinho aí. Vocês fizeram a final do Mundial juntos, não? Fizemos a final do Mundial. A Alemanha, a Argentina. Sim. Eu também tenho essa ideia, mas às vezes a memória pode... Sim, a Alemanha vestida de verde, penalti do Bremen. Não? Ok, foi. Sim. Okay, muito bem. Fizemos. E fizemos, penso eu que também fiz com o teu pai, a meia final que a Argentina ganha a Itália e Nápoles. Foi? Foram a Nápoles? Eu não sabia disso. Sim. Lembro que esse jogo foi uma coisa, um ambiente, uma coisa inacreditável. E éramos ambos fascinados pelo Maradona, que era de facto um figuraço. E nesse Mundial também andávamos fascinados, porque o teu pai, para além de saber tudo o que havia para saber, era um tipo com um sentido de humor incrível e muito parecido com o meu, que éramos atraídos pelas mesmas mosquinhas que era... Mas quem é este Totò Schillaci? Apareceu lá um Totò Schillaci na seleção italiana. De quem nunca ninguém ouvira falar antes e nunca mais ninguém ouviu falar depois. E que marcou uma série de golos nesse Mundial, que era um tipo assim, com ar assim um bocadinho das berças, que andava para lá, e o teu pai ficava... Mas que este gajo, o que é que se passa aqui? Mas este gajo nunca vai ser ninguém. Isto acontece uma vez na vida. Acontecer, e assim foi. Por falar em futebol, e o meu pai também tem uma memória muito fresca, e é como se estivesse a acontecer agora. O meu pai treinou a equipa de futebol da RTP, e tu
Tu tiveste a honra de aceitar o convite do meu pai e não sei se jogaste, mas treinaste. Treinos foste. Eu lembro de um treino em específico, numa zona de Lisboa, e como era a equipa da RTP, havia muita gente à volta do treino, porque era o meu pai, eras tu, haveria mais, certamente, Sim, mais figuras. Caras reconhecidas. Caras reconhecidas. Eu lembro de eu estar a ver o treino atrás de uma baliza, a baliza estava com a rede da baliza e o próprio campo tinha grades, portanto havia uma dupla proteção. E nunca mais me esqueço que tu de repente dás uma pedrada com o pé esquerdo e eu vi a bola partir e não vi mais. Só lembro-me de ouvir perfeitamente a bola bater no poste e o som da bola no poste sempre foi uma coisa deliciosa, não é? E de repente a bola, é que a bola foi mesmo ao canto, portanto a bola fez assim à rede, bateu na rede grade e foi-se embora. E lembro que das pessoas todas à minha volta, e eu fiquei assustado, porque o barulho e aquele repentinismo ficou, e toda a gente, pá, este gajo e tal, é o Rodrigo e tal. E são aquelas memórias que ficam na nossa cabeça. Sim. Não sei se chegaste a jogar pela equipa da RTP ou foi só treinos. Sabes que eu tenho, ainda há pouco estava a dizer-te isto, uma das coisas mais fascinantes do teu pai e tua, que tu herdaste, é vocês têm uma memória, como é que eu dizer, há qualquer coisa de absorvente no vosso cérebro que quando se mune de uma informação, ela fica lá na esponja e nunca mais de lá sai. Eu tenho uma péssima memória. A única coisa, tenho memória seletiva, por exemplo, em relação a músicas ou a matrículas e números de telefone. E porquê? E mesmo as matrículas e números de telefone, eu vou lá pela música. 912206866. E as matrículas também. Mas de resto, por exemplo, às vezes os meus filhos tentam saber coisas sobre a minha infância e eu fico muito desiludido porque não me lembro assim de factos e muito menos de dias. E desconfio sempre daquelas pessoas que dizem: eu tinha 6 anos e uma vez, no início de setembro, que fomos para as Azenhas do Mar. Como é que este gajo se lembra disto? Isto é impossível. E portanto, para te dizer que não me lembro se joguei ou não, mas o mais provável é ter jogado. Mas quem era esse Rodrigo que dá esse pontapé com o pé esquerdo? O único que ele tem. É um Rodrigo que jogou futebol comecei nos iniciados do Foz, depois rapidamente fui para o clube do meu coração, o Leixões, que era um clube de família, onde fiz épocas de juvenis e júniores, e sempre soube, desde esse momento, sempre soube que eu não seria jogador de futebol profissional. Eu não era feito dessa matéria. Eu não era craque. Tinha 2 coisas muitíssimo boas e que hoje em dia me faz uma confusão que me tira do sério. Sobretudo quando falamos dos relevados que estes tipos têm hoje, não é? E nós jogámos no pelado, que é falhar um canto. Não entendo como é que se falha um canto. Não faço a mínima ideia. É uma noção que, para mim, o meu treinador dos iniciados do Foz gritava comigo se eu falhava um canto. Mas pronto. Falhar é o quê? É não chegar ao primeiro posto, Sim, por exemplo? Não falhar. Ou ser um balão lá para... Okay. Pá, com as chuteiras de hoje, com a relva de hoje, com as bolas de hoje. Como é que é possível falhar um canto? Não percebo. O mesmo se aplica àquela bola em profundidade que um tipo vai sozinho, só tem que levantar a cabeça e centrar para a área, ali para a zona do penalti. Como é que se falha isso? Não entendo. Isso eu era muito bom a fazer. Eu centrava muitíssimo bem. Fazia aquele centro, também nunca percebi aqueles centros que estão a ir na direção da baliza, não era o que se usava na minha altura, claro. Era exatamente para fora, para que quem vem a cabecear encontrasse a força contrária à bola e ela vai com muito mais força para a baliza. E eu era muito bom a fazer isso. E sempre soube que era só isso que eu sabia fazer. Tinha alguma visão de jogo, era um tipo que, ao contrário de muitos miúdos que querem estar muito tempo com a bola, eu tocava pouco na bola.
Era um tipo bom no primeiro toque, na chamada, na tabelinha, no toma lá, dá cá, era bom. Mas nunca fui craque. E tu eras que posição já agora? Eu jogava sobretudo a lateral esquerdo. Fiz alguns jogos um bocadinho mais à frente, a média. Eu agora não percebo nada dessas coisas do número 6 e o número 8, não percebo nada disso. Eu era lateral esquerdo, 5 nas costas, sempre que era o que se usava na altura, né? O lateral esquerdo era sempre o 5. E sim, fazia aquele corredor no pé direito, era só para estar em pé, mais nada. E depois, ali na fase dos final de juvenis, ainda fiz uma época de júnior. E o que é que acontece? Acontece na minha vida que eu, por exemplo, para ir para o Leixões, para Matosinhos, eu vivia, os meus avós viviam na zona da Boa Vista, eu vivia na Foz e, portanto, há que ter em conta o trânsito da altura, as estradas da altura, claro, e a questão dos transportes. Quando um tipo começa a ficar já com 15 anos, 16 anos, muita festa de garagem, aquilo já não me estava a dar muito jeito. Acresce que não é bom nem é mau, é a realidade. O tipo de pessoas com quem eu me dava no Liceu Garcia de Horta eram mais da Foz e da Boa Vista. Eram gente muito mais ligada ao rugby do que ao futebol. Okay. E um belo dia eles desafiam-me para ir jogar rugby, para ir experimentar. Eu disse, olha, nunca tinha experimentado, vamos lá. Então, diz-me lá as regras básicas, eu já sabia mais ou menos, explicaram umas particularidades, não sei o quê. E puseram-me a jogar, para não comprometer muito, puseram-me a jogar a arrière, o defesa, o 15, o último, sim, o tipo mais recuado. Bom, a bola, e explicaram-me o que é que eu tinha que fazer. Epá, quando a bola vem, tipo, vão chutar, pá, vais ter que a agarrar, não é? E depois podes chutar daqui, podes chutar daquele outro, ou jogar à mão, não sei o que mais. E acontecem duas coisas. Primeiro, as primeiras bolas que vêm, aqueles balões enormes para a frente, que são assustadores, porque a bola vem no ar e tu vês uma série de tipos a correr na tua direção, não é? Uma manada, assim, ai. Quando a bola chegar aqui, estou lixado. Só que verifica-se que eu sou um natural a agarrar a bola, na forma de agarrar a bola. Eu penso que não falhei nenhuma bola nesse jogo. Bolas que vinham aquele oval todo torto, sim. E as bolas muito altas, e eu agarrava muito bem a bola e conseguia ter tempo para decidir. E depois, o chamado pièce de résistance. Quando eu começo a aplicar o meu pé esquerdo que vinha do futebol. Que vinha dos anos de Leixões. Okay. Dos centros de Leixões. Que eles tinham-me explicado. Epá, se tu estiveres depois da linha de 22 metros, para que a bola possa ser jogada do sítio onde sair, ela vai ter necessariamente que bater dentro do campo antes. Uhum. É uma regra do rugby, para quem não perceba. Ela tem que bater antes no relevado. Portanto, isto implica não só tu aplicares um potente pontapé, mas teres uma cirurgia de a fazeres bater antes, não sei o quê. E eu disse assim, é para meter uma bola naquele sítio. Então toma lá. Epá, e aquilo começou-me a sair muito bem. E depois, a partir daquele momento, eles disseram assim, olha, depois dos ensaios, há uma coisa que se chama pontapé aos postos. Queres experimentar? Eu quero. Acho que não falhava um, né? E então, eu entro no rugby por uma pressão social, uhum, e porque, de repente, não foi a história do patinho feio que percebe que é um cisne que estava no sítio errado, mas eu fui muito melhor jogador de rugby, no sentido do valor para a equipa, do que fui jogador de futebol. Dito isto, quando venho para Lisboa e deixei o desporto, foi os anos da loucura, da faculdade, da cerveja, do vinho, das noitadas, de tudo isso. Mas na RTP, pronto, lá havia essa coisa do vamos fazer uma jogatana de futebol. E aí, de vez em quando, lá voltava o famigerado pé esquerdo. O campo da Foz já era o Campo de Ervilha, não? Esse é o nome? Era o do Futebol Clube da Foz. Espetacular. Um pelado. Sabes que a única vez que eu joguei em relevado foi já ou no último ano de juvenil ou no primeiro de júnior, num dia em que o Leixões recebe penso que o Vitória de Guimarães.
Porquê? Porque os tipos do Vitória de Guimarães ainda eram menos habituados ao relevado do que nós. Então quiseram. Era. Porque o que se usava na altura, por exemplo, o Leixões, quando recebia o Porto, ia para o pelado. Claro. Que era Dificultar. para dificultar Claro. o tecnicismo deles. Sim, sim, não é? E eu basicamente não joguei em relevado. E estamos a falar dos relevados na altura. Eu, agora, na minha vida profissional, que já estive em alguns desses estádios ao nível da relva e já toquei na bola, eu digo, como é que é possível jogar mal? Eu não percebo como é que é possível jogar mal. É uma coisa que me ultrapassa, mas pronto. Portanto, tu jogaste no Estádio do Mar. Eu joguei no Estádio do Mar, sim. Oh. Joguei no velhinho Estádio do Mar uns 2 ou 3 jogos. Mas joguei sobretudo no pelado, que era lá em cima. Havia umas escadinhas, Sei. que era uma coisa assustadora. Eu, felizmente, era de Leixões. Para quem não é de Leixões, era assustador. Porquê? Porque os miúdos, os iniciados, os juvenis, não sei o quê, nós e a equipa adversária, tínhamos que subir umas escadinhas íngremes e lá em cima entrávamos pelo meio do povo. Aquilo, havia uma aberturazinha, havia aqueles travessões ao longo da linha lateral, onde as pessoas estavam Claro. encostadas. Exatamente. E nós entrávamos por ali. E o que os gajos diziam e faziam aos putos da equipa adversária era uma coisa inacreditável. O meu querido povo leixonense, são muito duros e são muito agressivos, são muito empenhados vamos dizer a palavra assim, mas é um sítio tramado para ser uma equipa visitante. E tu jogaste com o Porto, então? Eu joguei com Contra o Porto. Joguei com o Porto. Uma coisa curiosa, na altura era raríssimo. Eu penso que basicamente só o Porto é que chegava a uma fase final dos campeonatos nacionais, sim. em que jogava com equipas do Sul. Claro, verdade. Não é? Verdade. Na altura, só mesmo nessa última reta final porque verdade. de resto nós jogávamos ali regionalmente, Entre não é? vocês, exatamente. Entre nós. Sim. E o Leixões, pronto, tinha umas equipas jeitosas, mas nunca chegava a essas fases finais. Então, o mais parecido que nós tínhamos de uma equipa grande era o Porto. Era a única equipa grande que nós defrontávamos. Não é? E, portanto, havia a grande rivalidade era com o Porto. Ou seja, na altura em que eu era miúdo, para já não falar das gerações do meu pai, os leixonenses detestavam o Porto. Detestavam no sentido de era o seu grande adversário. Claro, sim, desportivamente. E tu, ou eras de Leixões ou eras do Porto. Era só o que faltava, não é? Aliás, havia uma projeção, não sei como é hoje em dia, havia uma projeção do Leixões no Benfica. Porquê? Muitos leixonenses eram benfiquistas. Tive um tio meu, o meu tio Pedro, que morreu muito novo, irmão da minha mãe. Era um benfiquista daqueles doentes e era leixonense. E então, eles projetavam no Benfica, eventualmente também através da cor, mas era sobretudo porquê? Porque o Benfica batia o pé ao Porto. Que era, vocês a nós ganham-nos não sei o quê, mas quando vais jogar com o Benfica, bates a bola abaixo. Okay. Era o único que tinha tamanho, não é? Então era como se fosse, o nosso amigo mais forte, o nosso amigo do liceu mais forte. Então, a maior parte dos leixonenses eram benfiquistas. O que é que eu fui verificando ao longo dos anos? Já a viver em Lisboa e quando voltava ao Porto. A partir sobretudo a partir do Porto ganhador de 87, 88, que foi absolutamente arrasador. Um tipo olha para os números e de facto, a partir daí foi arrasador. Já encontro muito leixonense que é também portista. Que são leixonenses e portistas, assumidamente. Muitos deles sócios até dos dois clubes, que era uma coisa que na minha geração não se usava. Mas tu ias à bola com o teu pai? Não, meu pai era médico de Leixões. Meu pai chegou... início de carreira. Meu pai chegou a ser médico de Leixões. Não sabia. Foi. O meu pai fez o curso de medicina, quando eu nasci, ainda estava a meio. E depois, penso que antes de tirar a especialidade, ele depois tirou a especialidade de urologia, mas durante eu penso que umas 3 ou 4 épocas, o meu pai era médico de Leixões, sentado no banco. Claro, lindo. Sentado no banco. Ei. Ele conhecia aquela equipa toda vencedora da Taça de Portugal, do tempo do Filipe Nunhas. Sim. Essa equipa toda, essa tropa fandanga toda. E o meu pai, eu não sei se ele ainda era ou tinha deixado de ser há pouco tempo, quando eu joguei, mas para tu perceberes, nesse pelado, muitas vezes eu jogava na lateral, portanto jogava mais perto do público.
E então, imagina, estava o gajo da equipa adversária, do Vilanovense, ou não sei o quê, e os gajos diziam assim, ó 9, se tocas no filho do doutor, estás... Então eu era o filho do doutor. Para muita gente ali, eu era o filho do doutor. Sim, o meu pai tem fotografias épicas dessa altura, com a abraçadeira, Claro. a dizer médico, não sei o quê. Ele diz que basicamente chegava e punha o spray nos gajos. Claro. E se passa, bate com o pé no chão. O meu pai dizia, a maior alarvidade que se pode fazer a um jogador que acabou de... é bate com o pé no chão, que era o que nós fazíamos. Ou seja, piora a tua lesão aqui. Exato. Aqui à minha frente. Tu, quando foste para a SIC, continuaste a jogar futebol? Futebol? Não. Na redação Não. ou entre amigos da SIC? Sim, ainda fiz alguns jogos, mas muito pouco. Já estava numa péssima forma. Houve uma altura que eu fiz tanto exercício físico. Eu comecei a treinar no Foz, mas antes disso já era maníaco das peladas e do exercício físico e não sei o que mais. E então eu acho que fiz entre os 10 e os 30 anos, eu fiz exercício físico ininterruptamente. Então, de certa maneira, cansei-me um pouco disso. Estava numa péssima forma. Mas ainda fiz alguns jogos. Não havia torneios nem nada disso. Havia uma coisa engraçada. Que era, por exemplo, de vez em quando, havia um jogo SIC TSF ou SIC RTP ou não sei o que mais. Eu cheguei a fazer um ou outro. E eram jogos ótimos, porquê? Porque era no estádio de Alvalade. Ou no estádio de... Era. Pelo menos em Alvalade e no Belém nós jogámos. Isso eu lembro. E eu assim, espera lá. A relvinha e não sei o quê. Eu quero isto. E há uma situação fantástica, já estava eu há bastante tempo na SIC, que o Chico Buarque vem dar um concerto a Portugal. E o Chico tem esta mania. A qualquer sítio que vai tem que ter uma peladinha. Claro. Ele e os seus músicos são fanáticos de futebol. E então, a qualquer sítio que vão, tentam com os locais combinar um jogo de futebol. E assim foi combinado. É o Politeama Futebol Clube, não é? Não sei. O nome Não sei, mas sei que joguei contra o Chico. Tenho aliás, essa foto. Eles equipados à Alemanha, de branco e preto, e nós à Belém, de azul e branco. Lembro disso, com aqueles equipamentos de alto sucesso, os Diadora, espetáculo Hummel, esses maravilhosos. E eu faço parte da equipa da SIC que joga contra o Chico. Não me lembro. E claro, tínhamos uma equipa de reportagem, pela graça, a filmar, para depois aquilo sair no Jornal da Noite e tal. Hoje a equipa da SIC defrontou Chico Buarque. Bom, voltando ao jogo. Eu estou no jogo e estava com aquela coisa, estou muito em baixo de forma, não sei o quê. Mas há lá uma jogada ou outra, que eu sinto-me bem, sabes, vou com aquela. Lembro perfeitamente, há uma que me lançam pela esquerda e eu assim, you still got it. Ainda o tens, vais aqui, eu assim. Então, na minha cabeça, eu vou como uma seta, né? Faço um centro rasgado. À noite, quando estou a ver a peça, passa o resumo e há essa jogada. E eu vejo assim um gajo um bocadinho gordo, já careca em cima, a arrastar-se. E eu assim, espera lá. Aquele gajo sou eu. É para uma miséria absoluta. Então, a partir disso, assim, não. Não me apanham mais nisto. Não, esse tempo já passou. Mas é engraçado, aquilo na minha cabeça, sabes? Eu assim... ainda estou... Olha, mandei um livro ao barrote nesse... Isso aí, bola paradinha, isso aí, problema nenhum. Mandei um livro ao barrote em folha seca que teria levantado o estádio, as 30 pessoas que estavam no estádio. Mas nunca mais me esqueci a ver-me assim. E o Chico jogava bem? Eu acho que ele julga que joga melhor do que o que joga. É fraquito. Tem um toque de bola. E depois tem outra coisa, não é? Beneficia de ser o Chico. Ninguém quer lesionar o Chico no dia do concerto. Não dá. Houve lá uma ou outra jogada que eu pensei, vou-lhe dar uma fruta aqui, vou-lhe fazer um carrinho. Mas depois, não, coitadito. Ser notícia, ser manchete. Não, mas acho jornal. fascinante
a paixão dele pelo futebol, tal como muitos intelectuais brasileiros e argentinos claro. têm essa coisa muito, muito viva, dessa paixão pelo jogo, que eu acho muito, muito agradável. Tu, tirando a RTP, fizeste jogos na FIC? Narraste jogos na FIC? Não. Nunca narraste? Não. O que eu fiz foi... Não. Agora estou aqui a fazer balanço de 30 anos, mas julgo que não. Até porque eu na SIC já entrei com aquela ideia de me afastar do desporto, de já estar mais ligado à informação jornalista, portanto penso que não. E também não quereria estar a tirar o lugar a outros que estavam a despontar só dizendo eu já fiz desporto, portanto vou eu fazer este jogo. O meu caro amigo já fez o Mundial de Futebol, pá. Não. Já fui a Cagliari. Pá. Vi helicópteros lá em cima. Já gritei o gol do Ricardo. Golo! E não fiz. E depois fiz algumas coisas ligadas a jogos importantes e sendo com especial destaque para 2006, em que no Mundial, como a SIC teve os jogos todos, ou os jogos mais importantes, os jogos de Portugal, nesse ano houve um grande investimento e a SIC conseguiu os jogos de Portugal, e eu fui para lá como uma espécie de pivô residente. Eu fazia de lá a parte do Jornal da Noite relativa ao Mundial, com os treinos, as entrevistas, as peças de curiosidades, os portugueses que já estão a chegar à colónia, ou não sei o que. Esse bloco eu fiz lá e lembro-me perfeitamente. E depois ia para os estádios fazer não ia fazer os jogos, eram outros que iam fazer, o Luís Marçal e acho que outro, mas estava lá, que tinha a curiosidade de ir ver os jogos ao estádio, como é óbvio. E assistir ao vivo ao Portugal-Holanda, a Batalha de Nuremberg, foi uma coisa inacreditável. Os nervos que eu tive, que eu passei nesse jogo, é daquelas recordações. Pior, depois eu e o Zé Augusto Marques não estávamos no mesmo hotel dos nossos colegas, e quando regressámos ao nosso hotel, depois do jogo, quem é que chega ao hotel? A Holanda. Os jogadores da Holanda, todos ali no hall, e eu já com os copos assim, eu acho que vou à tromba este Van der Sar que me está a rir. Mas foi um jogo, foi das coisas mais... Porque eu passei daquele conformismo português de nós estamos tramados, já não para espera que isto pode acontecer. E lembro-me do baque que foi a 1 minuto do intervalo, o Costinha é expulso. E então aquilo já estava uma batalha campal, e nós, os jornalistas, só dizíamos assim, e agora vamos voltar só com 10 para esta porra. Portanto, a equipa portuguesa foi extraordinária nesse jogo. É dos jogos que eu guardo de forma mais vívida. E viste no relvado ou na bancada lá em cima? Vi na bancada, mas o estádio de Nuremberg está basicamente... Só faltava aparecer lá o Hitler e a mocidade. Está basicamente igual. Pelo menos na altura estava. Portanto, é um estádio pequeno. Uma espécie de estádio do Jamor. Sim. Ok. Sim. E RTP, SIC, e depois há uma fatia da tua vida que te leva finalmente para os livros. Sim. Como é que nasce o primeiro livro? Que já me tinha levado, ou seja, o meu primeiro livro, nós temos que fazer de tudo o que temos estado aqui a falar, temos que fazer um flashback total, porque o meu primeiro livro é escrito aos 20 anos, no Porto ainda. No meu último ano do Porto, antes de vir para a faculdade. Portanto, menos, 18, 19 anos. E porquê? Por isso é que eu depois já faço o curso de Comunicação Social com o fito da escrita de ficção, escrita através da imaginação ou não sei o que mais. Porque esse era o meu fito, era escrever. Portanto, eu não sou um jornalista que um dia resolveu escrever, o que, aliás, é o prato nosso de cada dia em todo o mundo. A grande maioria dos grandes escritores tiveram, de alguma forma, uma experiência do jornalismo, que é normal, é material do mesmo tipo de laboratório.
Mas eu não. Eu comecei por tentar escrever e depois o jornalismo aconteceu-me. Às vezes digo aos meus alunos que é como se eu marquei um encontro numa discoteca com a literatura. Percebes? Marquei um encontro com ela e aparaltei-me e depois cheguei lá e ela nunca apareceu. Epá, e estava outra gaja ao balcão, que era o jornalismo, e eu disse assim, epá, queres sair? Queres dar umas voltas? E assim foi. Foi a escolha, porque há uma altura que um tipo tem que ser prático, não é? Há contas para pagar, eu quero ter uma vida independente, quero ter um salário. Mas o livro que viria a ser o Daqui a Nada é escrito com 18 anos. O que é que aconteceu? Eu mostrei o verdadeiro manuscrito, ou seja, no meu caso não à mão, porque eu não entendo a minha própria letra, mas numa máquina de escrever, uma velha H. César, fiz 2 ou 3 cópias, entreguei à minha mãe e a um tio meu, que era arquiteto. Epá, que foram lendo, dizendo, está giro e tal, não sei o quê, e eu achei, não se passa aqui nada, mas não tive, com 18 anos, não tive a tentação de o mostrar fora da família. Não quis arriscar esse passo. Achava, pá, a quem? Não conhecia ninguém. E então, literalmente, o livro entrou numa gaveta. O livro veio comigo para Lisboa, entre outros haveres que eu trouxe para Lisboa, e por ali ficou. O que é que acontece? Pá, a questão da faculdade foi uma coisa absolutamente louca. Os tempos de faculdade foram, de facto, muito conturbados e animados e vividos e divertidos, e o tempo foi passando, e a certa altura... E a faculdade está a acabar e agora começou a minha vida profissional. E agora, daqui a um bocado, vai nascer o meu filho. E de repente, o quê? Um convite para a primeira televisão privada em Portugal. Mas eu quero fazer parte disso. O quê? E ganho o triplo da RTP, não sei o que, não sei o que. Um dia paro e digo assim, mas eu tenho 30 anos. E eu gostaria imenso, de facto, de escrever. Ou de saber se conseguiria continuar a escrever. Mas a primeira coisa a fazer é, será que o que eu escrevi vale alguma coisa? Então eu morava na altura, portanto estamos a falar de uma altura que eu tive ali um tempo para pensar nisto, porque entramos numas férias entre a RTP e a SIC. Os que trabalhavam na RTP tiveram umas férias, porquê? Porque os outros da SIC que não tinham formação de televisão estavam a ter formação de televisão. No Leneti, aqui em Lisboa. E então, basicamente, eu e a Cândida Pinto estávamos de férias, mas férias mais bem pagas da nossa vida. E nesse tempo, pronto, eu pensei nesta coisa. E aquela coisa do livro? Eu morava na altura na Rua Ilha do Pico, ali ao Jardim Constantino. Foi a primeira casa que tive com a minha ex-mulher, com a Paula. E assim, eu vou levar isto a uma editora, vou levar a uma editora, vou levar alguém de uma editora. Não me atrevia, na altura já era apaixonado, por exemplo, pelo António Lobo Antunes ou pelo Saramago, não me atrevia a mandar-lhes a eles, achava isso absolutamente ridículo. Queria que alguém do meio, mas alguém com o dedo profissional que pudesse eventualmente dar-me o aval para aquilo. E então fiz uma análise muito científica da situação, que fui às páginas amarelas ver qual era a editora mais perto da minha casa. Mais uma vez, a proximidade geográfica. E então descobri que havia, ao fundo da rua, ali muito perto, uma editora chamada Contexto. E lá fui, com o meu manuscritozito, atendeu-me uma senhora, uma secretária, e disse, então, quem é que aqui lê a coisa? O Manuel de Brito e tal, mas ele não está. Olha, posso deixar isto com uma morada e um número de telefone e não sei o quê? Sim, muito bem. E assim foi. Não pensei mais no assunto. E passado... Não chegou a 6 meses, mas quase. Eu diria que quase, porque houve uma altura em que eu, de facto, aquilo já se estava a desvanecer na minha memória. E recebo um telefonema na SIC de alguém que quer falar comigo, que é um Manuel de Brito, da Contexto, não sei o quê. E assim foi editado o meu primeiro livro. Nessa altura em que tu escreves, com 18 anos,
Quem é que eram os teus escritores de mesa de cabeceira? Eram vários da biblioteca do meu avô e da minha mãe. O meu avô, pai do meu pai, mas a leitora em casa era a minha mãe e não o meu pai. O meu pai, como ele costuma dizer, eu estava ali entretido a estudar os calhamaços de medicina e a operar umas bexigas, portanto não tinha muito tempo. O meu pai nunca foi, não tinha esse drive da leitura de ficção. Olha, por exemplo, o meu filho, que é de uma geração mais nova, é um tipo inteligentíssimo, mas também ele não tem o drive da leitura de ficção. É um tipo que lê história, lê biografias, lê ensaios, mas a ficção é aquela coisa... a tal suspensão de realidade que há pouco falávamos, ele não consegue ter. Então, a minha mãe lia muito. O meu avô tinha, olha, os livros da coleção da RTP, que eram belíssimos, que eles editavam os clássicos, e a minha mãe fazia uma coisa fantástica, que era uma espécie de cineclube da literatura, que era o Círculo de Leitores. Havia uma revista do Círculo de Leitores, em que eles aconselhavam livros para tu encomendares. E a minha mãe lá foi encomendando uns aos outros, e foi assim que eu li, fui introduzido ao Orgulho e Preconceito, à Servidão Humana, ao Garcia Marques, ao Joseph Conrad, a todos esses. Alguns livros, que é engraçado, quando eu olho para trás percebo que faz parte. Houve 2 ou 3 livros que eu li sem perceber, eu não estava a perceber o livro. Mas havia algum impulso que me fazia continuar. Tu não estás a perceber, mas isto vai fazer sentido de alguma forma. Okay. Vai ser bom. Vai-te nutrir de alguma forma. Isto. E assim foi. Outros que percebia perfeitamente. E há, de facto, o meu avô era como muita gente da geração dele. O meu avô nasceu em 1917 e era um profundo amante das letras portuguesas. Ele lia muito. Miguel Torga, Alexandre Herculano, foi um tipo que leu Saramago, gostava muito de José Cardoso Pires, e até que surgiu o Lobo Antunes. E eu, quando li o Lobo Antunes, por ser aquele livro de entrada dele, que nem foi tanto Memória de Elefante, foi mais os Cus de Judas, aquilo fez um clique no miúdo que eu era na altura, que foi um clique formal. Ou seja, eu tinha lido alguns grandes autores, mas que de alguma forma eles eram muito clássicos na narrativa. Não é? Havia um narrador que nos introduzia a personagens e depois elas dialogavam entre si, coisas maravilhosas, mas era sobretudo assim. E de repente eu começo a ler o Lobo Antunes e o Lobo Antunes, os Cus de Judas, é alguém que está a falar na primeira pessoa com uma mulher, que depois vemos a perceber que é a prostituta daquela noite, e esse tipo, com os copos e profundamente comovido, começa-lhe a contar a sua vida. E está a falar na primeira pessoa. E aquilo foi fascinante para mim. Dizer, isto pode-se fazer. Yeah. Então abriu-me uma janela, anos mais tarde vim a perceber, por acaso não tanto nos Cus de Judas, mas em alguns outros livros, que o próprio Lobo Antunes havia bebido muito do Faulkner, não é? Sobretudo do Som e da Fúria, mas isso não invalida. Todos nós, como eu costumo dizer, ninguém nasce de uma caverna negra onde não ouviu nada e onde não viu nada. Não é? Todos nós somos produto do que ouvimos. Mas esse pontapé formal foi muito curioso para mim. E isso é que me levou... Aliás, o meu primeiro livro, o Daqui a Nada, é talvez o mais antoniano dos meus livros, de forma absolutamente declarada e não escondida. Porque eu só tinha um propósito, que acho que é o primeiro... Porque, repara, quando estamos a dizer que eu só escrevo romances. Certo. Eu nunca fui o tipo que... escreve uns poemas, escreve uns contos, escreve não sei o quê. Não fui porque não aconteceu. A única estrutura, como no cinema, eu, por exemplo, qualquer coisa em mim eu não gosto da curta-metragem. Eu gosto da longa-metragem, gosto daquele comprimento, daquela duração, daquele peso. E nos livros gosto de romances. Preciso desse tempo
para me introduzir Sim, lá sim, dentro. percebo. Pronto. E, portanto, quando eu tento escrever, imediatamente tento perceber, será que eu consigo erguer um romance? Não é? Porque, com todo o respeito pela poesia, fazer aquela página da poesia, do pássaro pousado na madrugada, ou seja o que for, por mais bonito que seja, não é a mesma coisa que erguer Claro. um universo, uma pessoa, várias personagens que interagem, Yeah. que falam, pensamentos, situações, atos, mistérios, a tentativa de fazer com que o leitor continue interessado em avançar, Claro. tudo isso. Então, quando eu me atiro a esse primeiro romance, a que venho chamar Daqui a Nada, foi só esse teste que eu queria fazer a mim próprio. Tu consegues escrever um romance. Consegues fazer aquele objeto que anda por aí, por outros escritores e que se chama romance. E modéstia à parte, acho que quando olhei para ele, disse, pelo menos isso sim. Ele pode-se gostar mais ou menos, mas sim, mas temos aqui um romance. E depois, curiosamente, foram muitos, muitos anos de silêncio. Eu estava a falar daqueles textos em que começas a ler, que não compreendes e não desistes, e ainda bem, porque deste-me força, porque eu, cada vez que tento ler Pasolini, o Pier Paolo, às tantas não consigo mesmo. Parece que estou bloqueado e fecho o livro e digo, ou estou numa fase muito má, muito negra, Claro. ou então não Mas estou a perceber nada isso disto. Acontece que eu vejo isso de duas formas. Vejo como não podemos desistir em nada na vida porque algo se afigura difícil. Isso é a primeira coisa. Yeah. Dito isto, também eu também te digo, há livros que eu entro e que às vezes nem é tanto não compreender, que me maçam de tal forma Sim, que eu sim. fecho imediatamente. Claro, E não digo, é o caso. pá, isto não é, não, isto não é para mim, eu não tenho tempo, ainda por cima fiz 60 anos, já não tenho mesmo tempo de vida para perder com isto. Mas isso não é bom nem mau, ou seja, não é pelo impacto do nome do Pasolini que te deves sentir, claro. sentir culpado Sim. por isso. Pode simplesmente não ser para ti, ou não ser uma das coisas que eu estou sempre a lembrar aos meus amigos. Todos os nossos grandes ídolos, por exemplo, na música, têm músicas más. Todos eles. Há lá um álbum que tem 2 ou 3 músicas que são uma caca. Vamos admitir isto, não é? Isto não os deslustra. Portanto, às vezes é assim. Eu também... olha, e acho que isso, por exemplo, no crescimento do leitor e do espectador que eu fui e que sou hoje, essa fase foi muito importante. A fase em que eu pude admitir perante mim que é preciso alguma maturidade, que eu vou pôr em causa o meu ídolo. Sim. E lembro-me disso, olha, a ver o Casino do Scorsese. E eu, a meio do filme, disse assim, eu não estou a gostar deste filme. Eu não estou a gostar deste filme. Yeah. Mas como é possível eu não estar a gostar deste filme do Martin Scorsese? Então, como é que é possível? Yeah. É possível, porque sim, porque não gostas. E pacifiquei-me perfeitamente com isso. Sim. Última pergunta, infelizmente. Havia muito para falar da Foz e do Leixões e dos Jogos de Rei e de outras Desculpa, se calhar coisas. estou a falar demais. Não, está ótimo. Última pergunta tem a ver com... Na rua, as pessoas reconhecem-te como pivô ou como escritor? O que é que... Falam contigo em que frequência? Na rua, como pivô. É. Na rua, como pivô. E devo dizer-te que, passados... muito pouca gente tem memória de mim na RTP. As pessoas têm mais memória, associam-me muito mais ou exclusivamente à SIC. Eu de SIC faço este ano 32 anos. Juntando os da RTP, estou com 38 anos de carreira. Sendo que na RTP eu comecei a apresentar cedo. Portanto, é perfeitamente normal que as pessoas olhem para mim como alguém que conhecem desde sempre. Então, em relação aos miúdos, é literalmente a vida deles toda, não é? Cresceram a olhar para mim no ecrã. E, portanto, é perfeitamente normal que esse reconhecimento físico, facial, seja, sobretudo, pela minha profissão de jornalista. E,
ainda posso ter muitas surpresas na vida, mas até agora o balanço é muito positivo no sentido do carinho e da simpatia e do calor com que as pessoas me abordam. Quem me conhece, quem já me viu em situações públicas, sabe que eu não faço não tenho a mínima preocupação em esconder-me, em fugir de nada, porque acho que há implícito nesse ato uma petulância e uma arrogância, não é? Eu sou uma pessoa mais normal do mundo, um cidadão normal que circula normalmente em todos os supermercados e centros comerciais e restaurantes deste país, e com muito orgulho, e acho que as pessoas reconhecem isso, que eu ajo e falo como um deles. O que tem acontecido em relação à escrita é que já tenho um número bastante grande de pessoas com quem eu me correspondo, no sentido de enviam mensagens, eu respondo, ou enviam mails, eu respondo, em que só se fala exclusivamente da minha obra e do conteúdo da obra. E isso é extremamente gratificante. Portanto, acho que essa fronteira está perfeitamente diluída, as pessoas já perceberam. Isto porquê? Repara, porque os meus livros não têm, de facto, nada a ver com a minha profissão. Claro, sim, verdade. Mas quem nunca leu não sabe. Eu dou sempre este caso. Houve uma senhora que, numa feira do livro, há muitos anos, ela comprou 2 livros meus. Comprou os 2 livros, esperou pacientemente na fila para o autógrafo. Então, como é que se chama? Assim, Maria das Dores, Goretti, seja lá o que for. E eu assim, tal, com um beijinho, com amizade, não sei o que mais. Fecho o livro e ela, com os livros, encosta os livros ao peito e diz-me assim: aposto que conta aqui muitos podres da SIC. E eu... gostaria de ser mosca e estar logo à noite em casa a vê-la, Para apreciar a surpresa. abrir aquilo. Isto é o quê? O que é que ele está aqui a falar? Agora que é a última, porque há bocado falaste da adoração pelo Scorsese e falaste da música. Quais são as referências musicais? Ui, não, isso, epá, eu sou de facto, eu gosto de tudo desde sempre, consoante o estado de espírito. Aí, não quero fugir à tua pergunta. Eu tenho uma raiz muito funda em mim que são os Beatles, por uma razão simples. Eu fui contemporâneo dos Beatles, ok? Eu fui contemporâneo. Eu era vivo quando os Beatles estavam juntos. Atenção. Quantas pessoas podem dizer isso? Bom, o que eu já não sei é se... Eu admiro imenso os Beatles, gosto muito de falar de Beatles. Eu agora conheço várias pessoas da música com músicos mais jovens e que às vezes nem sabem, quando eu lhes explico que os Beatles, por exemplo, não sabiam ler uma partitura, que tudo aquilo era instinto puro, eles eram uns animais de música, que o John Lennon era muito mau a tocar, mas que tinha grandes ideias para músicas, e aquilo de facto foi um fenómeno que aconteceu ali. Agora, eu já não sei, nesta altura, se é pela música ou se são saudades de mim próprio, essa recordação dos Beatles. Portanto, eu que ouço música clássica, que adoro, agora estamos na época dele, Sérgio Godinho, José Mário Branco, Fausto, toda essa charanga portuguesa de que tanto me orgulho, ouço tudo. Há 2 tipos de música que não me entram, que é o jazz demasiado hermético e o som do trompete. É uma coisa que mexe com os meus nervos. E o Miles Davis deverá ser um artista extraordinário, mas eu não consigo escutá-lo. Mas, respondendo à tua pergunta, sim, Beatles é o póster que eu tenho no quarto onde trabalho, é dos Beatles. Eu que já não tenho idade para ter pósteres. Bom. Boa maneira de fechar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Foi o 33º Jogo de Palavra com o Rodrigo Guedes Carvalho. Para a semana a mais, podem, entretanto, seguir-nos no site da rádio, rr.pt, ou naquelas plataformas de sempre, YouTube e Spotify. Muito obrigado e até para a semana. Obrigado, Rodrigo.